Coordenadas. No LibreCAD, nós podemos desenhar tanto usando coordenadas cartesianas quanto coordenadas polares. As coordenadas cartesianas são locadas em um plano cartesiano, isto é, um plano composto por dois eixos perpendiculares, o eixo x e o eixo y, onde cada ponto tem uma coordenada x, y. Nós podemos desenhar no LibreCAD tanto usando coordenadas cartesianas absolutas quanto coordenadas cartesianas relativas. Para exemplificar a utilização das coordenadas cartesianas absolutas e relativas, vamos desenhar um retângulo com 30 unidades de comprimento por 60 unidades de altura. Vamos pegar a ferramenta linha, por 2 pontos, e nas coordenadas então absolutas, vou começar esse retângulo pela coordenada 0,0. Digito 0,0, Enter. Estou no ponto 0,0. O segundo ponto, o ponto 2, pensando num sistema de coordenadas cartesianas absolutas, está na posição 30 na horizontal e 0 na vertical. Agora, digitei, eu fiz um alinhamento, eu tenho 0,0, 30,0, mas ele não está aparecendo para mim aqui. O que aconteceu? Quando eu comecei a desenhar, o 0,0 não estava aparecendo aqui na minha área gráfica. Então, essa minha linha que eu fiz, não está aparecendo, ela existe, mas não está aparecendo. Então eu posso vir aqui e clicar no enquadrar e ele vai enquadrar, encontrou a minha linha, está aqui, ó, ponto 1, 0,0, ponto 2, 30,0. Então vou mexer aqui no scroll do mouse, ajustar aqui a minha área gráfica e vou digitar o ponto 3. O ponto 3, no sistema absoluto, ele está a 30 na horizontal e 60 na vertical. Vou ajustar aqui com o scroll, certo? Partindo por ponto 4, então, o ponto 4 está no alinhamento do eixo x, 0,60 no eixo y. E por fim, para retornar ao ponto 1, eu digito 0,0, Enter. Finalizei aqui, clico no ESC, então está aqui o nosso retângulo feito com coordenadas absolutas. Algumas vezes a gente usa coordenadas absolutas, mas o normal é nós trabalharmos com coordenadas relativas. Então, qual é a diferença das coordenadas absolutas para relativas do ponto de vista da inserção da informação? Quando eu for inserir coordenadas relativas, eu digito o arroba na frente da coordenada. Então, vamos partir para o exemplo. Com o comando linha, 2 pontos, clico num ponto qualquer da tela agora. Então, vai ser um ponto qualquer. Agora eu vou digitar arroba. Quando eu digito arroba, ele transformou esse ponto 1 em 0,0. Não importa onde ele esteja, ele é o 0,0. Então a gente tem que pensar agora, a quanto o ponto 2 está de distância do ponto 1? Ele está arroba 30 na horizontal e 0 na vertical. Arroba 30,0, Enter. Para chegar no ponto 3 agora, vou digitar arroba, transformei o meu ponto 2 em 0,0. A quanto o meu ponto 3 está do meu ponto 2. Ele é uma linha vertical, 0, vírgula. No eixo Y ele está 60. Cheguei no ponto 3. O ponto 4, ele está no alinhamento também horizontal, né, com relação ao ponto 3, a 30, só que agora para a esquerda. Então eu vou digitar arroba, transformei o meu ponto 3 em 0,0. Como é que o CAD sabe se essa linha horizontal tem que ir para a direita ou para a esquerda? De acordo com o sinal que eu vou informar. Se eu digitar um sinal positivo ou sem sinal, ele vai para a direita, negativo para a esquerda. Nesse caso, então, nós temos o ponto 4 à esquerda do ponto 3, digitamos, então, o sinal negativo, menos 30,0. Chegamos no ponto 4, e agora, para voltar ao ponto 1, vou digitar arroba. Quando eu digitei arroba, então, transformei o ponto 4 em 0,0. O ponto 1 está na vertical e para baixo. Então, é 0 no eixo x, ele não está desalinhado com relação ao eixo x. E ele está a 60 na vertical, mas para baixo. Com relação ao eixo y, positivo para cima, negativo para baixo. Então, menos 60. E eu chego, então, finalizo o retângulo. No LibreCAD é possível desenhar também com coordenadas polares. As coordenadas polares são informadas no CAD utilizando comprimento, sinal de menor, e o ângulo, no caso das coordenadas absolutas, e arroba comprimento, sinal de menor, e ângulo, no caso das coordenadas relativas. Como é que o CAD diferencia o que é coordenada polar e coordenada cartesiana? Justamente pelo sinal de menor ao invés da vírgula entre os dois números que compõem a coordenada. No LibreCAD, por padrão, a origem do eixo das coordenadas polares está no eixo horizontal, então 0 grau é no eixo horizontal, e se desenvolve no sentido anti-horário, então o sentido do ângulo positivo
Eu posso também informar ângulos negativos, mas o sentido do ângulo positivo é o sentido anti-horário. No caso da nossa figura, nós temos dois pontos, o P1 e o P2. O ponto 1, então, tem uma coordenada de 80, sinal de menor 30. O que quer dizer isso? Ele tem 80 de comprimento, fazendo o ângulo de 30 graus. E o ponto 2 tem 80 de comprimento, com um ângulo de 120 graus, com relação ao nosso zero lá, com relação ao nosso alinhamento horizontal. Então, 80, sinal de menor 30, e 80, sinal de menor 120, são coordenadas polares absolutas. Para desenhar coordenadas polares relativas, eu adiciono o arroba na frente do comprimento, né, no caso do 80. Então, vou ter as coordenadas polares relativas. Então, vamos desenhar o retângulo agora com coordenadas polares. Vou pegar o comando linha por dois pontos, clico no ponto qualquer da tela, definir o ponto 1. E o meu ponto 2 está a 30 do ponto 1, com um ângulo de 0 grau. Ele está 30 na horizontal para a direita, então 0 grau. Defini o ponto 2. Agora vamos definir, então, chegar no ponto 3. Vou digitar arroba. Quando eu digito arroba, então o ponto 2 se transformou no ponto 0,0 e o ponto 3 ele está a 60 unidades de comprimento do ponto 2, fazendo um alinhamento de 90 graus com relação à horizontal. Ele está para cima, então é 90 graus. Então eu vou digitar arroba 60, sinal de menor 90. O ponto 4 tem 30 de comprimento, vou digitar arroba. Então, quando eu digito arroba, o meu ponto 3 virou 0,0. 30, sinal de menor, na horizontal, está no eixo X, só que está para a esquerda. Então, se a gente for pensar, ele está fazendo um ângulo de 180 graus com relação à nossa origem lá dos sistemas de coordenadas polares. Então, arroba 30, sinal de menor 180. Por fim, para voltar para o ponto 1, vou digitar arroba, transformei então meu ponto 4 no 0,0. O ponto 1 ele está a 60 unidades de comprimento do ponto 4, sinal de menor. E ele está se desenvolvendo na vertical para baixo. Então, num ângulo de 270 graus com relação à nossa origem. Clico no ESC. Finalizamos então o nosso retângulo com coordenadas polares.